E aí, mandar, beleza? Só pra deixar bem explicadinho, né? Primeira vez que eu faço uma live e o programa ele é meio robusto e tal, é meio difícil de compreender como é que funciona. Então eu tô bem tenso aqui, tá certo? Não se espantem. Então acho que a gente já pode ir começando, tá bom? Pode separar os materiais aí e tal, da forma que preferirem. Eu já vou começar. Beleza. Antes de mais nada, nessa aula aqui eu elaborei junto com outros professores, a Bela, o Círio e o Matheus, para um cursinho que a gente deu aula no sul da ilha, um cursinho comunitário. E, e agora eu estou só reaproveitando essa aula para dar para vocês também, tá certo? Bom, aqui nesse primeiro momento eu separei um mapa do Brasil e ao fundo um mapa dos climas do mundo, certo? E nesse mapa, tentando correlacionar os dois, dá para a gente perceber em qual faixa de clima que tanto o Brasil quanto Santa Catarina se encontram. O estado de Santa Catarina ele se encontra abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, portanto na zona temperada do sul, certo? Ao fundo dá para vocês verem a zona tropical. A zona tropical ela fica do Trópico de Capricórnio, passa pela linha do Equador e vai até o Trópico de Câncer no hemisfério norte, tá certo? Posterior a isso tem as zonas temperadas, e é nessa zona temperada onde se encontra o estado de Santa Catarina, tá certo? 92% do Brasil está compreendido na zona intertropical, certo? E só 8% na zona temperada, e Santa Catarina está integralmente nessa zona temperada. Então essa é a posição geográfica do estado, tá certo? Para contextualizar um pouco, né? Fica na América do Sul, logicamente, como vocês devem saber, na região sul do Brasil e faz fronteira com Paraná, ao norte do estado, Rio Grande do Sul, ao sul do estado, e Argentina ao oeste. Além disso, no leste, né, a gente tem o litoral, que é junto ao Oceano Atlântico. O território catarinense ele tem 1% do território brasileiro, certo? Em terras. E aqui essa parte é onde começa mais conteudista mesmo, que é importante vocês saberem, né? Que é referente às massas de ar. O estado ele tem um clima relativamente ameno, em especial durante o inverno, e isso se configura de forma mais ou menos padrão nos estados da região sul, tá certo? Mas para entender melhor a questão do clima, não só a região que está inserido, né, na região temperada, mas também as massas de ar são importantes para compreender como que o clima no estado ele se configura. À esquerda são as massas de ar no Brasil durante o inverno, tá certo? E procurem sempre estar encontrando onde que Santa Catarina está em cada um dos mapas. As massas de ar que mais interferem no estado de Santa Catarina durante o inverno é a massa polar atlântica, que ela é uma massa, anotem aí, úmida e fria, certo? Ao mesmo tempo que ela baixa a temperatura, ela não deixa de trazer chuvas também. Também tem influência da massa tropical atlântica, que ela é uma massa mais quente e também úmida.
e uma pequena influência da massa tropical continental, que em algumas ocasiões pode se tornar mais forte, principalmente no oeste do estado. Tá bem? Durante o verão, as massas de ar se invertem, basicamente. A massa equatorial continental, aquela que vem lá do norte do Brasil, ela traz bastante chuvas para essa região. Ela traz chuvas principalmente para o sudeste, mas também para o sul do Brasil, tá bem? E é uma massa bastante quente e úmida. Muita gente costuma denominar o efeito que essa massa de ar traz como sendo os rios flutuantes, né? Pela quantidade muito grande de água que ele distribui por todo o território nacional. A massa tropical atlântica, que é uma massa também quente e úmida, essa é um pouco mais no trópico de Capricórnio mesmo, e a massa tropical continental, tá certo? Então, o que acontece? Durante o inverno, em Santa Catarina, o clima ele abaixa bastante, mas não deixa de receber chuvas também. E durante o verão, essas chuvas continuam em maior quantidade até, e um clima bem mais áspero, digamos assim, bem mais quente mesmo. Esse daqui é um mapa referente ao relevo do estado. As cores mais avermelhadas são as maiores altitudes e quanto mais verde, amarelinho, são as baixas altitudes, tá certo? Então, um padrão que se estabelece é que no litoral catarinense as altitudes dificilmente passam de 100 metros, 200 metros, certo? Toda essa faixa leste recebe um relevo bastante baixo, e à medida que vai adentrando o estado, esse relevo ele se torna mais abrupto, até o encontro aqui da Serra Geral. Toda essa linha aqui mais escura, nessa representação do relevo, onde tem encontro ali da marcação vermelha com a amarela, é a Serra Geral, tá certo? O traçado dessa serra é muito importante para vários comportamentos, tanto do clima quanto vegetação, chuvas, até mesmo geologia no estado, tá bem? Outro relevo importante é a Serra do Mar. A Serra do Mar ela começa aqui em Santa Catarina e vai se estendendo até o Rio de Janeiro. E ela vai costeando todo o litoral brasileiro. Tá bem? Então aqui no litoral temos altitudes bem baixas, no Vale do Itajaí também. Quando tem um encontro da Serra Geral, essas altitudes elas aumentam bastante, chegando até 1.800 metros, passando os 1.000 metros facilmente. E à medida que ele vai indo para o oeste, a altitude ele vai se reduzindo aos poucos, tá certo? Ele vai aplanando. Os pontos mais altos do estado ficam nas cidades de Bom Retiro e Urubici, que é o Morro da Boa Vista, passando de 1.800 metros, Morro da Bela Vista do Guizone, em Bom Retiro, e o Morro da Igreja em Urubici. Todas essas cidades ali nessa faixa, naquele concentrado mais vermelhão mesmo na representação, tá bem? Hidrografia, isso é algo bastante relevante, certo? A gente costuma separar em 3 vertentes hidrográficas no estado: as bacias do Iguaçu, as bacias do Sudeste e bacias do Uruguai. Essas bacias do Sudeste compreendem o que está na representação em roxo, certo? Começa em Santa Catarina e também ele se expande até o Rio de Janeiro, mais ou menos. Essa vertente ela é traçada principalmente pela Serra do Mar, que acaba delimitando ao leste da Serra do Mar essa bacia hidrográfica e a oeste a bacia do Iguaçu, tá certo? O que é interessante vocês perceberem, a maior bacia hidrográfica é a bacia do Uruguai, que está representada em amarelo, porém a maior bacia hidrográfica 100% catarinense, e isso é bem relevante, é a bacia do rio Itajaí-Açu, que está passando ali na latitude de 27 graus sul, mais ou menos. É nessa bacia hidrográfica onde vão ter as cidades de Navegantes e Itajaí, onde tem os 2 portos mais importantes de exportação de suínos, exportação de todo tipo de mercadoria, até mesmo o que tem de indústria metálica, de plástico, enfim. Tudo vai para esses portos de Itajaí, de Navegantes. O de Itajaí ele é público, o de Navegantes ele é um porto que foi privatizado. E são exportados pelo mundo todo. Oriente Médio, China, Europa, Estados Unidos. O mundo todo faz importações
a partir desse porto de Itajaí de Navegantes, tá certo? Então, o rio Itajaí Sul é fundamental por causa disso. A vegetação no estado ela é bem diversificada, de certa forma. Compreendam ali as quatro principais formações vegetais. É a vegetação litorânea. O que é a vegetação litorânea? Manguezal e restinga, basicamente, tá certo? A Mata Atlântica, que também se chama de floresta ombrófila densa. Na representação está num verde mais escuro. E percebam também que essa vegetação ela está nas partes onde tem um relevo mais baixo, tá certo? Ali em verde e amarelo. Outra coisa que é interessante perceber, esse traçado da Serra Geral, né, que é um encontro ali das cores mais vermelhas com amarelo ali, onde tem o relevo mais abrupto, essa mesma linha ela traça a hidrografia do estado. Percebam que separa a bacia do Rio Uruguai com as bacias do Sudeste. E também as vegetações. A Mata Atlântica, a hidrografia e o relevo, coisas que eles estão bem delimitados por causa da Serra Geral. Tá bem? Então a Mata Atlântica é compreendida nessa parte do relevo mais baixo. As matas araucárias, elas aparecem muito pós-serra, tranquilo? E são caracterizadas justamente por causa da araucária, uma árvore que apareceu no estado num período de glaciação, tá certo? E elas são como se fosse um fóssil vegetal, que se chama um vestígio de que essa glaciação aconteceu de forma bem forte no estado. E de mais importante é isso. Bom, a mata de araucárias, é importante vocês saberem, ela faz parte da Mata Atlântica, tá certo? Ela é só uma variação. E a geologia do estado? Então aqui o pessoal costuma penar bastante para decorar, e eu vou tentar passar uma aí para vocês, tá certo? Bom, acompanhem na legenda e a numeração que tem no mapa. Número 1 são as bacias sedimentares da Era Cenozoica. A Era Cenozoica é a era mais recente, tá certo? Escudos cristalinos da Era Pré-Cambriana, que é o predomínio de granitos. Número 2, bacia sedimentar paleozoica, onde são encontradas lá em Criciúma jazidas de carvão e tal. Número 3, e no número 4, derrames vulcânicos da Era Mesozoica. O que é importante vocês saberem? O número 1, que é onde está nos litorais, é o mais recente. Depois dele, o 2, 3, 4, vai do mais antigo para o mais recente. Certo? Então, o 4 é uma formação mais recente que o 3 mais recente que o 2, e daí o que muda é que o 1, que está no litoral, é o mais recente de todos. Certo? Então, o que dá para a gente considerar? No litoral, é a formação mais recente de todas, e do 2 até o 3 e o 4 só vai envelhecendo. Tá certo? Isso daí é algo que em aulas costuma facilitar um pouco para a compreensão de como que a geologia no estado nasceu. Tá? E compreendo que ela é mais complicada também justamente por causa das nomenclaturas, né? Não é algo muito familiar para a gente. Agora a gente vai entrar na questão de ocupação do estado. Os povos indígenas. Os carijós, que estão escrevidos em amarelo aqui, eles eram indígenas, os primeiros que entraram em contato com os colonizadores, né? Os colonizadores vieram diretamente do mar, pelo Oceano Atlântico. E esses índios, eles tinham uma receptividade bastante grande, na verdade. Tanto que a palavra carijó, uma denominação que foi os portugueses que deram, significa caridoso. Os carijós eram os índios caridosos, porque eles eram muito acostumados também a lidar com várias outras tribos, várias outras etnias indígenas. Então, para eles não era problema que tivesse outras pessoas chegando na região, certo? Eles tinham um costume de troca muito forte, e infelizmente eles acabaram sendo traídos pelos portugueses, né? Mas eles eram
indígenas mais abertos a esse contato estrangeiro. Adentrando o estado tem os Xoclens, certo? E depois os Caingangues. Os Caingangues, que ocupavam o oeste, meio oeste, eles eram indígenas muito guerreiros, certo? Eles não aceitavam a ocupação europeia, portuguesa, espanhola, enfim, eles realmente não se davam bem e eles guerreavam muito. Não à toa, os Caingangues, que são os do oeste catarinense, são os que hoje mais remanesceram, certo? Em termos quantitativos, os Caingangues é o que mais tem hoje no estado de Santa Catarina. Enquanto os Carijós, muito poucos mesmo, certo? Em algumas poucas áreas existem tribos ainda remanescendo, Morro dos Cavalos e tal, tá certo? Então, quanto mais no interior do estado, mais guerreiros eles eram, certo? E também mais resistiram até hoje. Bom, esse daqui é a evolução do estado de Santa Catarina com o tempo, certo? No primeiro momento, é importante saber que a cidade de Lages, aquela em laranja, ela era gigantesca, certo? E depois ela foi se reduzindo, mas até hoje Lages é o maior município catarinense, uma herança ainda dessa época, de 1870. Depois que o estado ele acaba passando por várias modificações de território, percebam que do terceiro para o quarto mapa tem uma redução bastante grande, né? Perde grande parte do oeste. Aquilo foi por causa da Guerra do Contestado, a disputa territorial entre Santa Catarina e Paraná por esses municípios, certo? Também foi formado um estado chamado Estado de Iguaçu, na época de Getúlio Vargas, que retirou uma parte de Santa Catarina, mas depois isso se restabeleceu. O que é importante de perceberem é que no oeste catarinense ele tem muitos municípios, mais do que essa região do Planalto Serrano, que a gente chama, de Lages, do Urubici e tal. Isso porque as cidades do oeste elas são muito menores por causa do relevo, um relevo que é muito mais acidentado do que essa região do Planalto. Tranquilo? Formação demográfica, né? Formação da população. Originalmente, né, ocupados por grupos indígenas, todo o estado de Santa Catarina. Num segundo momento, no litoral, a partir do século XVII, os imigrantes açorianos, imigrantes portugueses, chegaram para ocupar as terras cedidas pela coroa portuguesa no território brasileiro. No Planalto, a ocupação acontece a partir do século XVIII, onde imigrantes italianos e germânicos, principalmente vindos do Rio Grande do Sul, ocupam essa área. E nos vales atlânticos e do oeste, a ocupação a partir do século XIX e também pela chegada dos gaúchos, principalmente. Certo? Deixa eu ver o que tem de mais relevante aqui. Bom, aqui são informações mais quantitativas, tá? Que eu vou colocar para vocês e eu vou falando a importância delas à medida que eu vou apresentando. No primeiro século de Santa Catarina como colônia, Santa Catarina é um espaço bem menor do que é hoje, certo? Dá para acompanhar ali na evolução do mapa. O litoral de Santa Catarina, ele não apresentava minérios, não apresentava nenhuma madeira de grande qualidade, enfim, recurso hidrológico também limitado para a época, então era bem atrativo para a Espanha e para Portugal. O que mais interessava a disputa dessas duas coroas na época era o território do Rio da Prata, certo? Que era uma disputa, no caso, entre Argentina e Brasil, que era a representação, na verdade, da disputa entre Portugal e Espanha. No século XVII acontecem algumas ocupações, mas em pontos isolados ainda, e aconteceram em São Francisco do Sul, que fica no norte do estado, que também é uma ilha, na verdade, Desterro, o que atualmente é Florianópolis e Laguna, certo? A ordem de ocupação, isso já foi cobrado no vestibular da UDESC,
e da UFSC também, é: primeira cidade do estado, São Francisco do Sul. Segunda cidade, Laguna, em termos de ocupação. E terceira, Florianópolis ou Desterro. Bem? Núcleo de povoamento vicentistas, que eram basicamente os tropeiros que vinham de São Paulo, em especial no Planalto. Então, Lages também foi uma cidade que se formou muito cedo porque esses imigrantes, né, desbravadores que se chamam de São Paulo, eles precisavam de uma infraestrutura básica para comércio, para moradia, hospedagem, na verdade, né? Então, Lages também foi uma das primeiras cidades catarinenses. E a cabotagem. O que é cabotagem? Cabotagem é o tráfego marinho que não extrapola os limites nacionais. Então, por exemplo, uma embarcação que sai, deixa eu ver, de Salvador e vem até Itajaí é uma cabotagem. Por quê? Porque está sempre costeando o seu próprio país. Agora, se for de Salvador para Lisboa, por exemplo, aí é uma outra espécie, é uma intermarinha, tranquilo? Porque está fazendo uma viagem atravessando o oceano. Então a cabotagem está sempre costeando o seu próprio limite nacional. A população via para o próprio consumo e sustento, e não para o sistema produtivo da coroa. Bom, a ocupação dos açorianos em Santa Catarina, como é que ela começou? Açores é um conjunto, um arquipélago de 9 ilhas que fica a uns 1.000 quilômetros mais ou menos de Portugal. Então fica bem distante. A infraestrutura, o espaço, as terras é bastante limitado. Então o que aconteceu? Vários desses moradores começaram a reivindicar para a coroa portuguesa que, pô, a coroa portuguesa tem tanta terra pelo mundo todo, por que não dá um pouco de terra para esses portugueses, para os açorianos? A coroa portuguesa então achou bastante justo, e até mesmo para começar um processo de branqueamento, um processo de representatividade europeia, colocou esses açorianos no sul do estado, no sul do Brasil, melhor dizendo. Por quê? Duas questões. Primeiro, é a ocupação da terra, e segundo, a representação de gente que se identifica como sendo europeia, gente que se identifica como sendo parte da coroa portuguesa, pagando os impostos, enfim, e ocupando aquela região. Tranquilo? No século XVIII, imigrações e núcleos de povoamento auxiliando pelo litoral. Então, principalmente São Francisco do Sul, Florianópolis, Laguna, tranquilo. Nossa Senhora do Desterro começa a chamar a ilha de Santa Catarina. E essa região tinha produções de armação baleeira pelo litoral. Então, o que tinha de economia era algumas fabriquetas minúsculas, basicamente para composição de vidro ou coisas muito artesanais, tá certo? Vela, esse tipo de coisa. O que tinha muito, então, era a caça de baleias, até o nome de praias, por causa disso, né? Armação. Armação é um nome diretamente ligado a essa época dessa economia. Então, eles utilizavam o óleo da baleia para vela, para combustível, nossas diversas finalidades. No Brasil já imperial, São Francisco do Sul é o primeiro município a se emancipar. Depois aparece Laguna e Lages. Houve uma segunda fase de imigração / colonização que foi a germânica, certo? Ameaçados pela unificação da Alemanha, pelas guerras, conflitos intensos, tanto os germânicos quanto os italianos passaram a fazer essa migração. Eles foram atraídos por uma série de propagandas também que o Estado brasileiro fazia acerca do Sul, inclusive ofertando várias ferramentas, animais, terras e até dinheiro para essa migração, certo? Deixa eu ver o que mais. O Oeste ele foi a última região a se explorar, na verdade, então o início realmente foi muito voltado para o litoral. Dá para passar agora para a urbanização já mais recente, século XIX e XX, que é sobre a ordenação do espaço urbano de Florianópolis, a criação do saneamento, a construção da ponte Sil Luís, suas implicações urbanas e a preservação patrimonial,
e o início da especulação imobiliária. Tá certo? Uma das principais problemáticas urbanas hoje se deu início lá no século XIX. A própria construção da ponte Cielo-Luz afastou muitos trabalhadores do centro, trabalhadores ligados ao mar, pescadores, mercadores, enfim, porque já não tinham mais dinheiro para bancar as suas habitações. E ali começou também um processo de favelização e de deslocamento para a periferia. Ali no número 1, algo importante, formação de minifúndios, ao contrário do grande número de latifúndios no Rio Grande do Sul e Paraná. Isso se dá muito no oeste catarinense. O que acontece? A ocupação do oeste, como ela tem um relevo muito acidentado, ela se deu muito nas pequenas propriedades. Quais que são os principais produtos, por exemplo, que hoje o oeste catarinense exporta? É galinha, é porco, e todos esses animais que eles são pequenos, eles conseguem viver em confinamento, né? Não precisa de uma área muito grande para pastagem, como é o exemplo do gado. O gado precisa de uma área muito grande. Galinha e porco é diferente. Colocam centenas de animais desses numa área bastante pequena. E como são muitas propriedades nesse mesmo molde, acaba que é um grande fator econômico do Estado. Uma segunda característica muito forte do Estado é o fortalecimento de capitais regionais. A economia estadual ela é mais homogênea em arrecadação e heterogênea no modo de produção. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, as mesorregiões de Santa Catarina. Número 1 é a Grande Florianópolis. Número 2, Norte Catarinense. 3, Oeste. 4, a região Serrana. 5 é o Sul. E 6, Vale do Itajaí. Bom, o que quer dizer com isso? Cada uma dessas mesorregiões elas têm um comportamento muito específico em relação à economia, à demografia e à lógica de funcionamento urbano. A capital do estado é Florianópolis, que está lá no extremo leste. Porém, mesmo em Joinville, ao norte do estado, quando uma pessoa vai procurar uma função mais específica na área da saúde, ou mesmo vai procurar emprego, pode ser muito mais recorrente para essa pessoa ir para Curitiba do que vir para Florianópolis. A mesma coisa acontece no sul do estado, ou mesmo no Plano Serrano. É muito frequente as pessoas irem na primeira opção em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do que em Florianópolis. Certo? Então, o tanto que a capital representa para o estado como um todo é bastante pouco, na verdade, em comparação com outros, por exemplo, São Paulo. A representatividade da cidade de São Paulo para o estado é gigantesca. Inclusive, o ABC Paulista, que é na região metropolitana, a maior região metropolitana do país, se deve muito pela cidade de São Paulo. Tranquilo? Então é interessante vocês, a partir de agora, na anotação de vocês, colocarem número 1, Grande Florianópolis. Qual é a principal atividade econômica? É polo tecnológico, certo? Principalmente porque Florianópolis não pode ter indústria poluente, certo? E além desse polo tecnológico tem a agricultura dos cinturões verdes, que são as cidades da Grande Florianópolis, que vivem basicamente da plantação de verduras, hortaliças, enfim, que são direcionadas para abastecer o mercado de Florianópolis, São José. Bem, vamos para o número 5, que é o sul do estado. Principal cidade dá para ser Criciúma, mas também é importante colocar Laguna e Tubarão. A principal atividade econômica dessa região por muito tempo foi a extração e o comércio de carvão. Inclusive a termoelétrica Jorge Lacerda, que já foi a segunda maior da América do Sul, fica nessa região. Hoje a representação dela é bastante pequena, na verdade. O que já foi a segunda maior da América do Sul, hoje é tipo a segunda maior do sul do Brasil, entende? Então já foi passada para trás. Qual que é a principal atividade econômica hoje da região sul do estado? É cerâmica.
Então, a Eliane, né, que faz pias e tal, toda aquela coisa, é justamente dessa região. Número 4, a região serrana. Dá para colocar o comércio, a extração de madeira, certo? Um polo moveleiro, portanto, bastante forte. E a principal cidade, Lages, que também é a maior cidade em área de Santa Catarina. Número 6, Vale do Itajaí, onde fica a bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, que é a maior bacia hidrográfica 100% catarinense. São informações importantes, tá? São informações que elas são bastante detalhistas, mas que nos vestibulares do estado costuma pegar bastante. Lembrando, né, o Porto de Itajaí, de Navegantes, que faz exportação para o mundo todo. Principais cidades, Itajaí e Blumenau, certo? Essa região do Vale do Itajaí ela é também um importante polo têxtil. A Hering, a Van, de Brusque, né? Brusque também é importante. São todas empresas dessa região e que estão numa crescente bastante grande no Brasil todo. Né? Número 2 é o norte catarinense, representado principalmente pela cidade de Joinville. O norte catarinense é um polo eletrometal mecânico. Empresas como a Crona, né, mais a Manco, a Arena, são todas empresas dessa região. Tranquilo? E número 3, o oeste catarinense, é principalmente agroindústria, certo? Então, a Seara, a Sadia, Perdigão são todas empresas dessa região do estado. O que é interessante perceber, cada uma dessas mesorregiões, elas têm características econômicas muito específicas dessas mesorregiões, tá certo? São coisas que podem ser cobradas, com certeza. O oeste tem agroindústria, aqui tem um pouco mais de informações. O Planalto e a Serra, né, na região de Lages, moveleiro, barra madeireiro. No início, tem informação, era muito presente criação de gado, depois de mate, então passou a ser extração da madeira mesmo. Norte, o metal mecânico e Vale do Itajaí, o polo têxtil. O sul, o polo mineral e cerâmico. A capital, né, Florianópolis, se envolve muito na tecnologia. Ali, Blumenau e Joinville são as principais em quantidade de pessoas, né, cidades do estado também. Bom, outra coisa que é bem importante para vocês saberem é número de habitantes, tá certo? Em primeiro lugar, a cidade que tem mais gente no estado é Joinville, em segundo lugar, Florianópolis, em terceiro, Blumenau. Essas hierarquias eles acabam cobrando em diversas ocasiões, certo? Também em todo o estado é bastante presente como sendo um estado turístico, muito pelas praias, mas também cada vez mais pela Serra Catarinense, com diversos roteiros, né, de trilhas, de degustação de vinho, enfim, muito diversificado. E é um estado que ele é bastante retalhado, tranquilo. Uma das questões que podem pintar como sendo problemática é a questão do transporte, porque o transporte do oeste, de Chapecó, por exemplo, para vir até Florianópolis, ou melhor ainda, para vir até Itajaí, Navegantes, para sua exportação, esse transporte todo é feito de caminhão. Não tem uma malha ferroviária mais desenvolvida no estado para fazer esse processo de frete, certo? Então se perde muito tempo, se perde muito mercadoria, é muito mais perigoso para os trabalhadores, né, para os caminhoneiros em si. Enfim, é um sistema que é bastante ineficiente. E também a rota, né, o transporte marítimo, que nos municípios acontece de forma muito fraca, apesar de ter esse transporte de exportação que é muito forte, né, ele entre os municípios catarinenses é muito pouco difundido e poderia ser mais, com certeza. Aqui, sobre população,
Percebam como ele também se distribui de uma maneira homogênea até. O norte do estado, onde tem mais gente, quase 20% da população, lembrando que foi em 2010, tá certo esse registro, quase 20% da população, ali em 15%, quase junto, Grande Florianópolis e o Sul, quase 13%, tanto Vale do Itajaí quanto Fora do Itajaí, depois o Oeste, Serra, enfim, vai diminuindo. É interessante também que aqui ele faz a diferenciação de Oeste, Meio Oeste e Extremo Oeste, tá certo? Se compilar os dois, dá o que? Uns 16% de população, certo? Então é bastante gente também, uma região que é bastante grande. População total do estado entre 1980 e 2010, então 30 anos de recorte, certo? Como que ele progrediu. E aqui é a população, o número de habitantes da cidade, né? Então, quanto mais escuro tiver esse tom de azul, mais população vai ter. Então, o litoral, que ele é muito ocupado, mas também a região norte muito ocupada, né? É interessante perceber aqui a influência que tanto Florianópolis tem, como sendo a capital do estado, mas também a proximidade com Curitiba, tá certo? Faz com que essa região seja muito ocupada. E também por ser uma atividade industrial muito forte, né? O polo eletrometal mecânico, ele, ele necessita de muitos trabalhadores, então por isso muita gente também ocupa essa região, tá? E aquela divisão que apareceu antes entre o oeste, meio oeste, extremo oeste, essa daqui, ó, oeste, meio oeste, extremo oeste, certo? Gente, o que eu tinha de aula preparada é mais ou menos isso, tá? Se atentem muito nas questões de economia do Estado, principalmente, e no aspecto físico, Serra Geral e Serra do Mar como sendo dois grandes divisores dos outros fenômenos no Estado. Então, por exemplo, aqui a hidrografia, perceba como o traçado da hidrografia do Estado é muito semelhante, para não dizer igual ao traçado do relevo da Serra Geral, né? A chuva, quando ela cai, ela vai ou ao oeste da Serra Geral ou ao leste. E acaba por fazer essas duas vertentes, ou a bacia do Sudeste ou a bacia do Uruguai. Tá bem? Vegetação também que acompanha a questão do relevo, certo? Então, bom, da minha parte era isso. Vou ficar esperando aqui um pouquinho, caso apareça alguma pergunta, tanto no YouTube quanto no Telegram. Ficar mais 10 minutinhos aqui na espera. E, bom, agradeço para quem ficou escutando aí, lidou, né, teve paciência, porque é a primeira vez que eu faço isso aqui ao vivo, né? Então é complicadinho também, tá? Não é tão fácil. Não. Vou esperar um pouquinho, caso tenha alguma pergunta, alguma coisa assim, mas já agradeço desde já. Tá bom, gente?